E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Livro do Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. E diz assim a palavra de Deus: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já o dia desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Senhor, nós lemos a sua palavra e nós somos incapazes, ó Deus, de entender a sua palavra por nós mesmos. Nós precisamos do agir do teu Espírito. Nós precisamos da iluminação do teu Espírito. E eu oro a ti, ó Pai, que o Senhor venha agora nos dar a iluminação do teu Espírito para que possamos entender a sua palavra. Quanto a mim, Senhor, eu oro a ti, que apesar de mim, o Senhor me use para falar com o teu povo, para alimentar as tuas ovelhas, o teu rebanho, Senhor, para que eles saiam daqui fortalecidos na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos andado, durante a nossa proposta para esse ano, fazer uma caminhada bíblica, toda a igreja lendo a Bíblia. Eu espero, pelo menos, que todos estejam acompanhando aí, como o pastor disse também hoje. Se você atrasou um pouquinho, não perca a fé, continua lendo. Não é porque mas eu perdi uma semana. Mesmo que você perca um mês, você não tem razão para parar de ler a Bíblia. Eu não vou terminar em dezembro, mas você pode terminar em janeiro, você pode terminar em fevereiro, continua lendo a Bíblia. Não é desculpa o atraso. Você não tem desculpa para deixar de ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Então, continua lendo. Mas a minha proposta foi, como nós vamos caminhando como igreja, eu vou estar pregando em cima desses textos que nós vamos estar lendo durante a semana, para te auxiliar na sua leitura bíblica. Porque muita gente me procura: Rodrigo, mas é tão difícil o Antigo Testamento, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Então é o meu objetivo mesmo pregar em cima desses textos para trazer a luz para você o que está acontecendo, porque esses textos, todos eles são cristocêntricos. O Antigo Testamento fala de Jesus. O Antigo Testamento só tem um protagonista, só tem um herói, é Deus. Ele está fazendo o plano da salvação, desenrolando o plano da salvação para chegar em Cristo. Como o autor de Hebreus diz, tudo isso aqui são sombras da realidade que há de vir. A realidade, porém, é Cristo. Então vocês têm visto que domingo após domingo eu tenho procurado mostrar isso. Como que esse texto se aplica para a minha vida, como que esse texto fala para mim hoje, na minha caminhada com Deus hoje, mas como que esse texto revela Cristo. Porque se ele não está revelando Cristo, tem alguma coisa errada na minha interpretação. Tem alguma coisa errada comigo, não com o texto. Então esse é o meu objetivo. Mas até aqui, alguma coisa que você já deve ter notado, se você terminou o mês, se você conseguiu ler todos aí o primeiro mês de janeiro, você já acabou Gênesis, você vai ter notado uma coisa, que algumas pessoas já me apontaram, que já me perguntaram, aliás, que
esses personagens bíblicos, muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, a gente se pergunta por que Deus abençoou eles. E se você leu a história de Jacó, Jacó torna isso muito claro. Porque ele já começa brigando. A história dele já começa dentro da barriga da mãe dele, brigando com o irmão dele. E ele passa a vida inteira brigando. Ele briga com o irmão, ele briga para conseguir a bênção do pai, enganando o pai. Enganando o irmão, ele tem que fugir porque o irmão quer matar ele. Para você já ver como que o negócio não está legal em casa. Aí ele tem que fugir porque o irmão vai matar ele, ele vai para a casa de Labão, o seu tio, lá se reverte a história, é um tentando enganar o outro. E aí a gente vai vendo que Deus aparece para Jacó quando ele está saindo da casa dos pais, em Betel, capítulo 28. Lembra disso? Então ele é o primeiro grande encontro de Jacó com Deus, em Betel, que é o nome da nossa igreja, Betel. Né? Em Betel ele tem aquela visão, ele vê o quê? A escada, né, que os anjos sobem e descem por ela, e ali uma imagem maravilhosa de Cristo, que toca o chão, que toca a terra, mas que toca o céu. Ele é esse acesso que nos dá acesso ao Pai, é Jesus. E aí a gente tem então, Deus vindo ao encontro dele falando assim, eu vou te abençoar. Aí se você está lendo Jacó, se você está vendo a vida de Jacó, você fala assim, como que Deus pode abençoar esse cara? Aí a gente começa a entrar em crise. Como assim, Deus? E Deus vem, ele não fala, eu vou te abençoar se. Não tem uma condicional ali, eu vou te abençoar. E ponto. Eu vou te abençoar. Aí a gente vai vendo a diferença da literatura bíblica para a literatura da antiguidade, de histórias da antiguidade. E a gente começa a ver uma diferença enorme. Por quê? Porque quando a gente pega um livro de história que fala dos grandes personagens ou dos grandes heróis do passado, o que geralmente está na biografia dessas pessoas? Alexandre o Grande e outros. São os atos bons dele, os atos que trazem, os atributos que se destacam de bondade, de liderança. E a gente vai vendo, nossa, esse cara aqui é um grande homem. Aí a gente vai para a Bíblia, e os heróis da Bíblia, como que eles são? Eles são iguaizinhos a nós. Porque uma coisa que se o Espírito Santo ainda não te convenceu, ele vai te convencer. Se ele ainda não falou com você, quando você pensou assim, Deus, como que o Senhor pode abençoar esse povo? Se ele não te respondeu ainda, a resposta é essa, do mesmo jeito que eu posso te abençoar. Porque não existe diferença nenhuma entre você e Jacó. O pastor gosta muito aqui, Jacózinho. Não tem diferença. Essa história é a nossa história. Nós somos esses Jacós que ficam tentando tomar vantagem de tudo e de todos, que vivem brigando com todo mundo. E como a gente vai ver na história, tomar vantagem até de Deus, muitas vezes. Essa é a história de Jacó. Contudo, depois dessa vida toda e atribulada, Jacó ele chega num ponto que Deus manda ele voltar para casa, volta para casa. Volta para a terra prometida. Agora Jacó está saindo da casa de Labão, do seu tio, e voltando para onde? Para a terra prometida. Para a terra da promessa. Esse é o caminho de volta. E aí a primeira coisa que esse texto ele vai nos falar é que Jacó ele vai vir e ele vai ter um encontro com Deus sozinho. Eu quero colocar 3 lições, 3 coisas que a gente pode tirar desse texto, para que nós tenhamos um encontro com Deus que transforma a vida. Como eu posso ter um encontro com Deus que transforma a minha vida? Porque como a gente vai ver essa noite na vida dele, de Jacó, esse foi o encontro com Deus que transformou a história de Jacó. Jacó nunca mais foi o mesmo depois disso aqui. Nunca mais. Como que eu posso ter um encontro com Deus que transforma a minha história? Primeiro ponto aí, a primeira coisa que a gente tem nesse texto, é no versículo 24, que diz assim, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que pôs-se a lutar com ele, até o amanhecer. A primeira coisa que você precisa ter, para conseguir ter esse encontro com Deus, é a sua vida particular com Deus. Esse encontro transformador, ele é individual.
ele é individual, ele é seu, você e Deus. E aí a pergunta que está aí atrás é basicamente essa: você tem vivido as suas experiências com Deus, o seu relacionamento com Deus, ou você tem vivido do relacionamento dos outros? Você tem sido alimentado do relacionamento dos outros? Por quê? Porque o que acontece muitas vezes é que talvez você já tenha escutado essa história. Porque no Brasil eu era de tal igreja, lá eu fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo, e uma lista de infinidade. Você fala, nossa, que diferença que é aqui. Aí chega aqui, mas agora não, aqui não dá, é América, eu tenho que trabalhar, o Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Não tem diferença nenhuma. Só que aqui talvez a gente tenha um pouquinho mais de oportunidade de ganhar dinheiro, a gente aproveita por dar para ganhar dinheiro, e muitas vezes a gente vai negligenciando as coisas de Deus. Porque a gente não tem desculpa para não servir a Deus. A gente não tem. Não tem. No final, você vai deitar na cama, vai colocar a sua cabeça no travesseiro e vai saber, eu não sirvo a Deus porque eu não quero. Porque a gente não tem essa desculpa. No meu tempo, não sei... Não tem essa desculpa. Mas o que acontece muitas vezes que as pessoas, não, mas lá eu fazia, e aqui eu não faço. A pessoa era envolvida com a igreja, e era mesmo. E lá eu sentia que Deus agia, que Deus fazia, eu via as coisas de Deus. Mas muitas vezes, a gente se pega perdido no meio da multidão. E a gente acaba vivendo a experiência dos outros, em vez de ter a nossa própria experiência com Deus. Como que é isso? A gente vê Deus fazendo coisas maravilhosas na vida da Almira. E a gente glorifica Deus, a gente vê Deus agindo na vida do João. E a gente glorifica Deus, a gente vê Deus movendo no nosso meio e agindo no nosso meio, fazendo coisas fantásticas, porque Ele é Deus. E Ele quer abençoar o seu povo, Ele quer agir no meio do seu povo, porque é o caráter dEle, Ele é abençoador. E aí a gente se pega no meio da multidão e vai basicamente sendo quase que passa nuvem ali, a gente vai embaixo da nuvem, mas a gente vai vivendo as experiências dos outros. A primeira coisa que você precisa ter para ter um encontro que transforma a sua vida é o seu encontro, a sua experiência. Você e Deus. Não é você e sua esposa, não é você e seu filho, não é você e seu amigo, é você e Deus. Deus quer um encontro com você. Deus tem um encontro com você, pessoal com você. E Ele anseia por isso. Com você, sozinho, você e Ele. Mas o texto continua falando que o homem se pôs a lutar com ele. Gente, Jacó estava obedecendo a Deus, não estava? O texto já deixa claro quem que está lutando contra ele. Esse homem que ele está falando aí é Deus. Deus, o que você espera de Deus quando Deus manda você fazer alguma coisa, você obedece a Deus, e aí se você leu a vida de Jacó, você vai ver que ele começou a desenvolver uma vida de oração, provavelmente é que ele parou para orar, está sozinho para buscar o Senhor, porque ele está com medo. Amanhã, na cabeça de Jacó, é o ápice da vida dele, é o dia que ele vai encontrar com o irmão, que ele passou a vida inteira lutando contra. Então ele está o quê? Buscando, ele está com medo. Ele está buscando a Deus. E aí, o que você espera de Deus quando você está obedecendo à vontade de Deus, você está buscando a Deus, você está orando a Deus? O que você espera que Deus faça? Que Deus venha, vale, que Deus se apresente, Deus vem e começa a bater nele. É isso que Deus faz. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? Muitas vezes é isso que nós experimentamos de Deus. A gente começa, e eu cansei de escutar isso. Rodrigo, eu comecei a buscar Deus, ler a Bíblia, orar. Cara, minha vida virou de ponta cabeça. Parece que agora está tudo errado. Mas por que você está surpreso? Você esperava o contrário? Porque a gente espera o contrário, é isso que a gente espera. Não, que agora Deus vai me abençoar, tudo que eu for fazer vai dar certo. Não, mas aqui, gente, o homem veio e começou a lutar com ele, a bater nele. E aí ele tem que revidar. E aí os teólogos vão dizer que ele é um rapazinho de 97 anos, Jacó. Então não é um menininho mais. Ele já está cansado, ele começa a lutar. Por que Deus luta conosco no meio, quando a gente está buscando, obedecendo a vontade de Deus? Porque no conforto, gente, a gente é
calma e fica lá. Deus ele tem que lutar conosco para colocar a gente nessa vida que vai nos transformar. Se você quer experimentar uma vida transformada por Deus, não espere vir através do conforto, porque nós somos acomodados. Uma pergunta retórica, você não precisa me responder. Só pense, quantas vezes você cresceu na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, ou até vezes na sua vida profissional, ou na sua vida em todas as áreas, quando você estava bem, confortável e tudo estava dando certo. Quantas vezes você cresceu assim? Nunca. Porque nós crescemos no meio da dificuldade, nós crescemos quando nós somos confrontados, nós crescemos quando nós precisamos buscar e temos dificuldades, barreiras que vão nos segurando. É assim que nós crescemos, e Deus sabe disso, mas nós não queremos entrar nesse caminho de luta, então Ele tem que levar a gente por ele. Então Ele começa a lutar com Jacó, Ele começa a lutar com você, para que você entre nesse caminho aí de luta. Mas Ele tem propósito no meio disso, e no meio disso Ele não está, Deus não passa você por isso aí, ignorando o que sua dor, o seu sofrimento, Ele sabe, e Ele passa com você. Mas o que você acha que Deus prefere fazer? Deixar você andar do jeito que você tem andado, continuar nessa mesmice espiritual, sem crescimento, sem relacionamento com Ele, ou fazer você lutar e sofrer para que você cresça, para que você amadureça, para que você tenha um relacionamento com Ele? E no meio de tudo isso você vai ter um encontro com Deus. O que você acha que Deus prefere fazer por você? Resolver os seus problemas, te dar uma vida confortável, ou te transformar em imagem de Cristo? Porque esse é o único propósito que Deus tem para a sua vida. Aquele que Ele chamou, Romanos capítulo 8, Ele quer que você seja transformado à imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Meu irmão, o propósito de Deus não é te dar aquela casa legal. Não é te dar aquele carro legal. Se ele pode te dar, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o quanto isso vai fazer você se aproximar dEle? Essa é a grande pergunta. Se isso não for te afastar dele, se isso for realmente, vai te trazer bênção, não vai te trazer prejuízo na sua vida espiritual, Deus não tem por que não te dar. Deus não tem por que não te fazer rico. Deus não tem por que não te fazer próspero. Deus não tem problema nenhum com prosperidade e dinheiro. O problema é que quando a gente começa a entrar aí a gente afunda. E Deus conhece o nosso caráter, Deus conhece quem nós somos. Segundo ponto aí que a gente vai ver, é que Deus ele encontra conosco, e Ele tem um encontro conosco nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. Você vai entrar aí no versículo 25, e diz assim: quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Num primeiro momento, o que está acontecendo aqui? Jacó ele tem encontro com o homem. Você está orando, está buscando a Deus, de repente vem um homem e começa a lutar contra você. E começa a te bater. E aí, o que você automaticamente vai fazer? Vai se revidar, você vai se defender, porque o cara está tentando me matar. Então, o Jacó, no primeiro momento, ele está o quê? Ele está tentando se livrar do homem, que ele ainda não sabe quem é. Mas aí existe uma hora em que Jacó cai a ficha. Esse não é um homem, esse é Deus. Eu tenho lutado com Deus. Mas qual é a hora que cai a ficha de Jacó? Quando que ele entende que ele está lutando com Deus? Versículo 25. De novo, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou. Essa palavrinha aí, no original, é só isso mesmo, tocou. Ele fez isso aqui, ó, na coxa de Jacó. E naquela hora, a coxa dele deslocou. Ele entendeu que aquele homem poderia derrotá-lo a hora que ele quisesse. Ele não fez porque não quis. Naquela hora, no versículo 25, cai a ficha de Jacó. Eu estou lutando com Deus. Porque Jacó, gente, lembra que Jacó, ele é neto de Abraão. Como que Deus aparece para Abraão? Vem um viajante e para e conversa com Abraão. Ele escutou as histórias desse Deus, dos meus avós, do meu pai, que é esse Deus que se apresenta, esse Deus que vem naquela hora. E ele já tinha tido aquele primeiro encontro em Betel.
Então agora ele entende, cai a ficha, isso aqui é Deus, eu estou lutando com Deus. Aí no segundo momento, o que acontece? Ele agarra nele, e ele entende que ele é Deus, e fala assim, eu não vou te deixar aí enquanto o Senhor não me abençoar. Primeiro, ele luta para ser livre, mas a partir do momento que ele entende que é Deus que ele está lutando, ele luta para não deixá-lo ir, porque ele entende que ele precisa de Deus. Ele entende que ele tem lutado com Deus. Então, nós encontramos com Deus no meio da nossa impotência. No meio da sua impotência, quando você já não tem mais saída, você já não tem mais o que fazer, quando você fala Deus, e é geralmente nessa hora que a gente entrega para Deus, você já percebeu isso? Porque fora disso a gente quer tomar tudo para nossas mãos. É só eu que sou assim, porque eu sou assim. Eu vou correr, eu vou fazer, eu vou me desgastar, eu não vou dormir. Pergunta para minha esposa. Se tem um cara ansioso nesse ambiente essa noite, sou eu. Eu sou ansioso. Eu quero fazer tudo pelas forças da minha mão. Não que eu não confie em Deus, mas muitas vezes eu falo que eu confio, mas eu não descanso. E aí, às vezes, Deus tem que tocar na nossa articulação da coxa, te deixar prostrado, para você parar de lutar. E você reconhecer que é Ele que faz, quando você está impotente. Então, na maioria das vezes, nós precisamos desse toque de Deus que nos deixa impotentes, para poder enxergar que Ele tem agido na nossa vida. E no versículo 26, diz assim, versículo 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E aí nesse segundo momento é que a gente está impotente, que a gente não consegue, sabe que a gente não consegue. Aí Deus, se o Senhor não fizer, não tem mais nada que eu possa fazer. Aí Deus fala, não, agora sim, agora a gente está falando na mesma língua. Agora eu posso agir na sua vida e transformar a sua vida. A grande pergunta de Jacó, que tem esse texto que nos apresenta, é com quem que Jacó está lutando? O texto vai falar que Jacó está lutando com Deus. Mas se você faz essa pergunta para Jacó, Jacó, com quem você está lutando? Com quem você tem lutado sua vida inteira? Quem que é, Jacó, quem que é o causador de tudo isso que você está passando? A resposta de Jacó possivelmente seria, Esaú, meu irmão. Porque eu lutei com ele desde o ventre da minha mãe. A gente sempre teve esse relacionamento de luta. Meu pai preferia ele, minha mãe me preferia. Em casa o negócio nunca foi bom. Aí Jacó engana ele, pega o direito à primogenitude. Aí depois Jacó engana o pai, engana o irmão, com a mãe articulando o negócio todo. Que família complicada. Parece muitas nossas famílias hoje, não parece? Não tem nenhuma família aqui assim, não tem nenhuma família... Não, na família de brasileiro não acontece isso. É só com judeus, só com israelitas, só naquela época. Essa tramaiada toda, aí ele vai lutando com o seu irmão, e até que ele tem que fugir da casa dos seus pais. E agora Jacó está voltando para a terra da promessa, e com quem que ele vai encontrar? Com o irmão. Então, se você perguntar para Jacó, quem que é essa pessoa que você tem lutado a sua vida inteira? Quem que é o cara que estragou os planos que você tem a vida inteira? Esaú, meu irmão, desde o ventre da minha mãe. E por que Deus aparece para ele como lutador? Já perceberam que Deus vai aparecendo para as pessoas, mas ele aparece para ele nunca aparece do mesmo jeito para a mesma pessoa, para pessoas diferentes. Ele aparece para Abraão como quem? Como um forasteiro, como um viajante. O que era Abraão? Um forasteiro, um viajante. O que é Jacó? Um lutador, um enganador, aquele que trapaceia, passa as pernas, aquele que vai lutar com tudo e com todos o tempo todo. Por que Deus tem que aparecer para ele como lutador? Porque ele é assim. Aliás, se você voltar no texto aí, no versículo 24, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a Jacó com ele. O original, ele faz um trocadilho de palavras. No original, não fala lutar. A palavra ali é lutar, mas
existe um trocadilho de palavras que o som da palavra aparece com Jacó. E só aparece essa palavra 2 vezes na Bíblia. É só para fazer esse trocadilho com Jacó. O que o homem está fazendo? Eu vim, então eu Jacó com ele. Ele está Deus, o que Deus está fazendo? Colocando um espelho na frente de Jacó. Está mostrando para Jacó quem ele é. Então, Jacó, quem que é o grande inimigo da sua vida? Esaú, meu irmão. E amanhã eu vou encontrar com ele. Por que Deus vem nessa noite falar com Jacó? Porque essa é a noite anterior ao que Jacó pensa que é o topo da vida dele, a hora da crise, aquele momento definitivo. Sabe aquele momento que define a história? Jacó está nessa página, ele pensa que amanhã eu vou ter um momento que vai definir a minha história. E Deus aparece para ele e fala: Jacó, o seu problema não é com o seu irmão, o seu problema é comigo. Você passou a vida inteira lutando comigo. E você está sempre lutando, mas você não está lutando com as pessoas, seu problema é comigo. E muitas vezes é isso que a gente tem feito. A gente não se dá com um, a gente faz isso com o outro, a gente não para no emprego, a gente cria caso ali, e vai passando, e vai brigando, e vai tentando, e as coisas parecem que não vão. Porque muitas das vezes nós não nos submetemos à vontade de Deus. Nós não paramos para escutar Deus. O que Deus quer para nós. E Jacó era assim. Até esse momento aqui, ele é assim. Então, Jacó pensa que o problema da vida dele é o irmão dele. Mas o problema da vida dele não é com o irmão, é com Deus. Ele tinha que se encontrar com Deus. Ele tinha que experimentar a Deus. E ele tem que ter essa necessidade de aprovação, de bênção, e por isso que ele fica lutando. Não é por acaso que a Bíblia coloca a beleza da esposa dele. Por que ele ama ela? Por que ele sai atrás? Por que ele... Jacó ele tem essa necessidade de aprovação, de bênção. O que ele precisa? Na cabeça dele, o que eu preciso? Não, desde o começo, Deus fala, o mais moço vai dominar o mais velho. Eu escolhi a Jacó. Jacó precisava ter enganado o pai? Não precisava, ele não precisava ter feito nada do que ele fez. Deus ia fazer o que ele prometeu fazer. Ele ia fazer. E aí o que acontece? Se eu tiver a bênção do meu pai, eu tenho o que eu preciso. Ele teve? Não. Aí ele chega na casa do tio, ele vê a filha do tio e fala, nossa, E a Bíblia fala que ela era bonita de corpo e de rosto. Aí ele fala, nossa, se eu tiver essa mulher, ela vai me completar. Completou? Não. Então Jacó está sempre elegendo alguma coisa que ele pensa que vai trazer na vida dele paz, que ele vai preencher aquele buraco que ele tem. E nada disso preenche. Porque não tem nada na nossa vida que preencha o lugar que é de Deus. Se Deus não estiver no centro, se Deus não estiver no lugar certo na sua vida, nada do que você está buscando vai te preencher. Nada. São só coisas. E elas vão passar a vida inteira sem se transformar. Obrigado, Jura. Sem se transformar, e você vai então mudando de eleito para aquilo que vai ser bênção na sua vida. E aí você vai, não, mas eu confesso Deus, eu acredito em Deus. Porque esse é o caso de Jacó. Mas Deus ele não é o centro ainda. E aí está o problema. E a grande coisa aqui, eu queria, volta comigo aí para rapidinho, para o capítulo 28. Rapidinho. Versículo 22, 20 a 22. Jacó, por que eu sei que ele fazia isso com Deus? Por que ele está elegendo outras e Deus não é o centro? Porque você vê a diferença no capítulo 28, no versículo 20, fala assim, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus, começa aqui, se Deus estiver comigo, cuidar de mim, nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Qual é o problema disso aqui? Deus vem e fala, Jacó, eu vou te abençoar.
Acabou. Jacó, eu vou te abençoar. Primeira coisa que a gente vê aí, Deus, por quê? Porque ele não merece. Igualzinho a nós não merecemos. Então Deus, ele vem graciosamente, ele escolhe Jacó. Jacó, eu vou te abençoar. Por quê? Porque eu quero te abençoar. Porque eu quero, jura, eu vou te abençoar. Por quê? Porque eu quero te abençoar. Deus, ele vem ao nosso encontro, ele vai nos abençoar. Aí Jacó, ele faz o quê? Ele faz um voto com Deus. Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, aquilo, então o Senhor será o meu Deus. Como assim? O que Jacó ele queria fazer, ele queria usar Deus como meio para conseguir aquilo que ele pensava completar a vida dele. Ele queria usar Deus como meio para alcançar os objetivos que ele tinha. Mas isso não acontece na igreja hoje. Ninguém vem para a igreja assim. Ninguém fala, Deus... Eu até escutei uma vez uma pessoa que falou assim, não, eu fiz um pacto com Deus, eu fui na igreja 3 meses, é porque a pessoa tinha parado de ir na igreja. Mas por que você parou? Não, porque eu fui na igreja e eu tinha um pacto com Deus. E ele tinha 3 meses para resolver o meu problema. E não resolveu. Então sai da igreja. Mas, gente, às vezes a gente não fala. Mas muitas vezes a gente faz isso com Deus. Deus é aquela pessoa que a gente olha e a gente fala, não, se eu tiver isso daqui, aí eu vou lá, não, Deus me dá. Por que Deus não dá? Porque você está fazendo dele um meio para conseguir aquilo que você pensa que vai preencher a sua vida. E quando apenas Deus pode nos preencher. Porque toda vez que você transforma as coisas, os objetos, enfim, em si mesmo, você está criando um ídolo para a sua vida. E isso vai tomar o lugar de Deus. Então Deus, ele é apenas o quê? O seu trampolim. É só aquela pessoa, não, se Deus me abençoar, eu vou conseguir. Qual que é o grande problema dessa passagem? É esse. Ele está fazendo de Deus, se o Senhor fizer, você vai ser meu Deus. Não. Porque Deus, ele nos abençoa independente de quem nós somos. Do que nós merecemos, porque nós não merecemos nada de Deus. É graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. É graça. É graça. Sabe por que Deus escolhe a vida de Jacó? Para mostrar como ele é gracioso em nos salvar. Em escolher o pior de todos os pecadores. Que é esse aí, sentado no seu banco. E no último lugar, a terceira coisa, para você ter um encontro que transforma a sua vida. Um encontro com Deus que vai mudar a sua história. Você, em primeiro lugar, você precisa encontrar com Deus sozinho. É você e Ele, o encontro é pessoal. Em segundo lugar, você precisa encontrar com Deus na sua fraqueza, na sua limitação, entendendo que é Ele que faz, não é a força do seu braço. E Ele faz pela graça dEle, por vontade dEle, não porque nós merecemos. Que muitas vezes nós temos lutado contra Deus, enquanto nós estamos pensando que nós estamos lutando contra os outros. É porque Ele não está no centro. E no último lugar, nós precisamos encontrar Deus na sua fraqueza, na fraqueza dEle. Como assim, Rodrigo? Né, Edna fez até, como assim, Rodrigo? Vai comigo aí para o versículo 25, aliás. 25, a gente vai ver 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, para aí. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, com quem que ele está lutando? Tá, vamos para o versículo mais para frente, vai para o 30, deixa eu ver o 30. Não. – 26. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem perguntou qual o seu nome. Então, ele está lutando com Deus.
E Deus, ele não conseguia o quê? Se soltar, Deus não conseguia dominá-lo, Deus não conseguia vencê-lo. Como assim Deus não consegue vencê-lo? E aí depois, mais para frente, vai ter aqui, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Cara, isso dá um nó na minha cabeça. Como assim alguém luta com Deus e vence? Como? Então esse é o terceiro ponto. Qual é o ponto? Nós precisamos encontrar com Deus na fraqueza dele. Sabe por que que Jacó ele pôde lutar com Deus e vencer a Deus? Porque Deus se fez fraco. Porque Deus, em outras palavras, deixou ele ganhar. Deus se deixou vulnerável para Jacó. Como foi isso? Ele se tornou homem. Ele se tornou homem. No momento que ele toca a coxa, Jacó entende, olha, esse é Deus. E ele podia ter me derrotado a qualquer momento. Mas então agora, apesar da dor, apesar da angústia, apesar do medo, eu seguro nele. Agarro a ele. E você só sai daqui quando o Senhor me abençoar. Porque é a sua bênção que eu preciso. Não tem mais nada que eu preciso. Eu não posso voltar amanhã para a Leia, para a Raquel, para os meus filhos. Porque eles não vão preencher. Eu não posso encontrar com o meu irmão. E mesmo que eu ganhe na batalha com o meu irmão, isso não vai me preencher. Não é a terra prometida, não são os bens. Não é nada disso. Tudo que eu corri atrás hoje na minha vida é agora. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou te deixar ir porque eu preciso do Senhor. Ele reconhece que é Deus que ele precisa. Nós precisamos encontrar Deus na sua fraqueza, porque Ele se fez fraco por nós. Como que Ele se fez fraco por nós? Do mesmo jeito, e talvez isso aqui, se eu falo que Jacó lutou com Deus, você não tem problema nenhum com isso. Mas agora, quando eu falo que Jacó lutou com Cristo Jesus, aí você, mas como assim lutou com Jesus Cristo? No Antigo Testamento, essas aparições de Deus, lembra de Daniel na fornalha? E depois veja um quarto homem, o homem como se semelhante a filho dos deuses. Quem é aquele quarto homem? Cristo. Quem vem lutar com Jacó aqui? Cristo. Como nós podemos encontrar com Deus na sua fraqueza? Em Cristo. É Jesus. Ele se fez fraco por nós. E Ele se tornou homem. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Entregou a sua própria vida para morrer no nosso lugar. Esse texto fala de Jesus. Esse texto fala de... Eu só posso entender esses versículos. Como assim ele não conseguiu dominar? Como assim Deus foi vencido? Ele foi vencido por quê? Porque na sua derrota nós temos vitória. Porque Ele se fez homem, Ele se fez fraco, Ele sangrou para que você não tivesse que sangrar. Jesus, nós precisamos, como eu vou ter um encontro que transforma a minha vida? Quando nós nos encontrarmos com o Cristo na cruz. Quando nós entendermos aquilo que Ele fez por nós naquela cruz, que Ele nos trouxe reconciliação, que Ele nos salvou. Que Deus, através da derrota do Filho, nos fez mais do que vencedores nele. Nele. Nós precisamos encontrar com Ele. Nós precisamos encontrar com Ele. É a única maneira. E por que Jesus... Ele pode nos oferecer isso, essa salvação, esse encontro que transforma a vida. Porque Ele suportou a ira de Deus, porque Ele suportou aquilo que nós nunca suportaríamos, porque nós nunca poderíamos lutar com Deus. Só o Filho de Deus que poderia lutar com Ele. E Ele recebeu aquilo que nós merecíamos, e nós merecemos aquilo que era dele. Nós recebemos aquilo que era dele. E aí, no versículo 27, ele pergunta, qual o seu nome? Qual o seu nome? Mais uma vez, o que Jesus está fazendo aqui? Ele coloca um espelho na frente de Jacó. Porque o que significa Jacó?
enganador, trapaceiro. E aí Jacó, ele responde, Jacó. O que ele fala? Como é o seu nome? Trapaceiro. Trapaceiro. Nós só podemos ter um encontro com Deus que transforma a história quando nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus. Nós somos esses Jacózinhos. A gente muitas vezes faz o que ele fez aqui. Mas nós temos que ir a Deus. Deus, eu sou esse. A máscara cai. E diante de Deus não tem máscara. Deus sabe quem nós somos. Ele só quer que nós reconheçamos isso diante dele. E então, e só então, ele pode trabalhar em nós. E trabalhando em nós, ele pode então, a partir disso, trabalhar através de nós. Porque tem muita gente querendo ser usado por Deus, mas Deus primeiro tem que tratar com a sua vida. Para depois Deus tratar outros através da sua vida. Muitas vezes, a gente precisa primeiro o nosso encontro, o nosso reconhecimento. Eu sou esse Deus. Eu sou esse. E aí Deus muda o nome dele para Israel. E aqui existe um problema aqui para traduzir essa palavra, mas toda vez que a gente vê esse final El aí, essa primeira palavra, o Israel, essa é uma conjunção, é lutar com Deus, geralmente as traduções vêm lutar com Deus, mas sempre que tem o El na palavra, é Deus o sujeito, é Ele quem faz a ação. O que Deus está fazendo aqui? O que Deus está mudando aqui? Jacó, e o próprio nome de Jacó, é esse trapaceiro, mas dá esse som de lutador, aquele que luta, que trapaceia. Jacó, antes você lutava, mas agora quem luta por você sou eu. Por você sou eu. E aí ele tem esse encontro com Deus, e aí ele chama o quê? Esse lugar de Peniel. Peniel. No verso 30, ele chamou o lugar de Peniel. O que significa Peniel? Peniel. Mais uma vez, junção de duas palavras hebraicas. Panim, que é face em hebraico, e El, que é Deus. Coloca junto, face de Deus. Face de Deus. Mas é escandaloso o quê? Versículo 30. Via Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Por que ele fala isso? Por que é escandaloso que ele... Cara, eu vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Por quê? Porque isso é posterior ao que? A ele reconhecer quem ele é. Eu sou um pecador e Deus é santo. Deus não poderia me poupar, Deus não pode me abençoar. Como que Deus fala para um homem como eu, vencedor? Mais uma vez, porque Cristo tomou sobre ele o nosso castigo. Como que ele pode ver Deus face a face e não morrer? Porque Jesus Cristo morreu no lugar dele na cruz. Deus pode nos perdoar, porque Cristo se entregou por nós. Nós então precisamos encontrar com Deus, sozinhos. Nosso encontro é individual. Em segundo lugar, nós precisamos encontrar com Deus na nossa fraqueza, reconhecendo quem Ele é, quem nós somos, nossa dependência dEle, colocando Ele no centro da nossa vida, o que nada pode ficar lá. E em terceiro lugar, encontrando a Deus na sua fraqueza, que é em Cristo Jesus. Amém?